Hoje vamos conversar, a gente vai tentar trazer aqui o máximo de temas ligados à Copa do Mundo que começa na outra semana, não nesse domingo, no próximo. E hoje eu tenho o prazer aqui de abrir esse bate-papo, sugestão do nosso querido Cláudio Zaidan, um papo com Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão, que gentilmente nos atende. Como vai, Tostão? Tudo bem? Tudo bem, um prazer falar com vocês. Um grande abraço a todos aí. O prazer é nosso, Tostão. Tostão, eu quero começar falando o que está mais próximo da memória afetiva das pessoas, que é o que aconteceu ontem, convocação, todo mundo espera. E aí eu só quero colocar aqui um tema para você saber se eu estou enganado ou não. Não ficou acabando uma discussão meio subalterna a questão do Daniel Alves diante de tudo que há de complexo na construção de uma história da seleção brasileira de 4 anos, que na verdade é um pouco mais que isso, já que o Tite está lá faz tempo e tem protagonistas que permanecem junto com o Tite nessa caminhada. Não é algo muito mais complexo do que a escolha específica de reserva e diante de tantas outras coisas que foram fabricadas pelo Tite ao longo desse tempo, nesse time que vai para o Catar? Primeiro eu acho que a gente eu pelo menos reconheço a seriedade e a qualidade do ótimo trabalho do Tite e da comissão técnica, né? Para mim não há dúvida que o Tite é um profissional extremamente sério, competente, estudioso. Então, comissão técnica que está aí trabalhando já há mais de 4 anos, desde a Copa anterior. Então, o Brasil está bem organizado. Isso não significa que vai ganhar, que vai dar tudo certo. Agora, o Daniel Alves é uma questão. A questão principal é que não tem um lateral de grande qualidade. Nem o Danilo. O Danilo é um jogador bom, mas comum. E não tem nenhum reserva para convocar. E o Daniel Alves, sempre quando ele joga na seleção, mesmo estando parado já há alguns meses, ele sempre joga muito bem, porque ele tem uma classe, né, muito grande. Então, não há jogador para a posição. E o Daniel Alves, segundo a comissão técnica, a gente tem que acreditar na seriedade da comissão técnica, eles estiveram lá em Barcelona, acompanharam o Daniel Alves, ele está treinando desde outubro, ele está em boas condições físicas, evidentemente não está jogando, mas ele não precisa estar jogando sempre para poder jogar bem. Então ele é uma opção muito boa para a seleção, ainda mais que o Tite já explicou, isso é muito claro, não precisa nem explicar, a seleção joga com um ponta-direita aberto, veloz, driblador. E o Daniel Alves vai ser um jogador de construção de jogadas. Agora, evidentemente, se o Brasil enfrentar aí uma França com o Mbappé jogando pela esquerda, correndo em alta velocidade, o Tite certamente vai colocar o Danilo para jogar, porque pela condição física, pela marcação, por tudo. Então, não vejo por que tanta falatório sobre Daniel Alves. Claro, quem não concorda, mas não tem nada grave. Pelo contrário, eu acho que a convocação dele foi correta. Tostão, boa tarde. Boa tarde. Tem 2 recados aqui para você. Um do Marcelo Gomes, grande profissional da ESPN. Ele está com a mãe dele. Sensacional. Ele está com a mãe dele em São Roque. E eles fizeram recentemente, ele e a equipe da ESPN, uma reportagem muito especial com o Dirceu Lopes. E ele falou que o sonho dele agora é reunir vocês dois, você e o Dirceu, para fazer. Um craque. Né? Um craque, jogador. Um craque. E você que também. Orgulho de jogar ao seu lado. E por ter jogado ao seu lado, isso me deu mais chance de crescer no futebol. E o Marcelo Mendes, também outro jornalista, escritor, ele está dizendo que você jogou mais que o Cruyff. E eu estou me lembrando aqui... Aí ele está exagerando, Mas eu estou me lembrando aqui, Tostão, o Rinos Mitchell falava que ele tinha 2 grandes influências. A Hungria, do Gustavo Sebes, né, com Puskás, com Bozic, com Hungria de 54. Com Hungria de 54, que ficou ali 3 anos, até a Copa do Mundo, ficou 3 anos sem perder, aquele time maravilhoso.
e o Brasil de 70. O Rinos Mitchell dizia que eram as duas grandes influências dele. E eu sempre disse aqui que o time de 70, para funcionar daquela maneira, que você era uma peça fundamental, porque você exercia várias funções. Tanto que tem um célebre gol contra a Itália do Carlos Alberto que começa com você tomando a bola na lateral esquerda. Né? Agora, o Tostão, eu quero fazer uma pergunta aqui, aproveitando não só seu gigantesco conhecimento no futebol, como craque de antologia que foi, como escritor de primeira linha, mas como médico. Né? Como é que você enxerga a relação do povo brasileiro e particularmente da mídia brasileira com o Neymar? Né? Eu vejo umas coisas meio esquisitas, né? Gente que mistura as coisas, fala do futebol do Neymar, mas não porque não goste do futebol do Neymar, que seria ridículo, mas porque não gosta do Neymar. Você já viu algum caso assim de um jogador tão importante ter essa relação estranha com o público e com a crônica brasileira? Realmente, o Neymar não é uma pessoa que agrada a maioria das pessoas, pelo menos a muitas pessoas. Ele é fora a técnica dele de jogar futebol, que é excepcional, é um dos jogadores mais completos que já existiu no futebol. E por uma série de circunstâncias, ele hoje não tem mais prestígio que merecia ter pela qualidade do seu futebol. Agora, o Neymar, ele vive num mundo dele lá, um mundo novo, moderno, de internet, de não sei o quê, de celebridade, de não sei o quê, um mundo que não agrada, que quando ele não joga bem, machuca e tal, as pessoas associam esse mundo dele a má atuação em campo, a ausência em campo. As informações que eu tenho de pessoas, e não fofocas, mas informações corretas, sérias, de pessoas, todas falam que o Neymar, quando está em condições de jogar fisicamente, liberado pelo médico, ele é um dos jogadores que mais participam dos treinamentos, né, que tenta fazer o máximo que ele pode para jogar bem. Em campo, eu nunca vi o Neymar parado em campo, sem querer jogar. Ele sempre tenta, às vezes até erradamente, tenta driblar demais e sofre muita falta e tudo. Então, o Neymar gera uma polêmica grande. Ele é um jogador que, por circunstâncias, ele já merecia estar num topo ainda maior pela qualidade do seu futebol. Agora, ele não foi eleito o melhor do mundo porque ele joga na mesma época do Messi e do Cristiano Ronaldo. Né? Ele cometeu um erro grande de ter saído do Barcelona, né, para ser vaidade, né, para querer ser assim o grande craque do time, que ele não era no Barcelona, porque tinha o Messi, né, quer dizer, uma coisa meio infantil e de ambição. Então, ele cometeu muitos erros na carreira, erros de comportamento, mas também não podemos ficar perseguindo o Neymar, né? Se a seleção perder, foi porque o Neymar, né? A última Copa, o Neymar fez tudo para jogar, vinha de contusão, se esforçou, jogou bem. Claro que não deu show para ser o Brasil, para colocar o Brasil como campeão, mas ele foi bem na Copa e foi super criticado. Agora, espero um erro que ele cometeu, de antipatia que ele gerou no futebol mundial, aquelas simulações de rolar na grama, espero que ele não faça isso na próxima Copa, porque aquilo realmente foi ridículo, um erro de comportamento enorme, uma antipatia que ele gerou no mundo todo. Então, espero que ele não faça isso na próxima Copa. Agora, né, na Copa que vai começar agora, ele não tem esse comportamento. E eu me lembro de você escrever, e com toda razão, né, que o Neymar tinha um potencial para ser, tecnicamente, o segundo melhor jogador. Eu acho que ele joga bem com as duas pernas, drible e chuta com as duas pernas, bate escanteio bem, bate falta, dá passes espetaculares, é veloz, faz muito gols.
dá passe para muitos gols. Quer dizer, ele tem tudo. Ele é só o Pelé que é mais completo que ele. Né? Agora, ele não conseguiu ter uma carreira regular quando tem o Messi, né? O Messi tem 15 anos que ele joga em alto nível com uma regularidade enorme, né? Então faltou isso ao Neymar. E parte disso tem a ver com o seu comportamento, seu jeito meio, às vezes, fora de campo, de estar envolvido com um punhado de coisas. Mas ele sempre se preparou bem fisicamente para jogar bem, né? Ele sempre deu tudo em campo, isso é mais importante. Nunca foi jogador de se omitir. Você falou do Messi, que está, aliás, fazendo uma temporada formidável, né? Tá jogando demais. E ele se machucou, não jogou no fim de semana pelo Paris. E parece que não é uma coisa ali muito séria, mas falando no Messi, claro, se ele tiver em plenas condições, a Argentina está na parada. Sem ele, é um time a mais, né? Que oponentes você acha que são os mais relevantes aí na disputa com o Brasil pelo título, Tostão? Tem várias seleções em condições de ganhar, umas 7 a 8 seleções, que são muito próximas. Então, detalhes podem mudar um jogo e tudo. As 3 que eu acho, assim, teoricamente, com mais chance seriam Brasil, França e Argentina. O Brasil está, assim, vivendo coisas, assim, que está tudo dando certo. Não tem nenhum jogador machucado. A Argentina, por exemplo, já foi anunciado que o Lo Celso, que é um dos importantes jogadores da Argentina, não vai na Copa, está machucado e ele não tem um reserva à altura. A França não vai ter Pogba nem Kanté, o meio-campo da Argentina, que brilhou tanto na última Copa, especialmente o Kanté, que continua em grande forma. Nenhum dos dois vão jogar a Copa, vai jogar a Copa. Então a França vai sentir a falta dos dois também. Então, o Brasil está com todo mundo aí muito bem, né? Eu acho que o Messi e o Neymar, essa Copa para eles tem um sabor assim, especial. Se todo mundo quer ganhar a Copa e jogar bem na Copa, os dois querem ganhar e jogar mais ainda que os outros. O Messi, porque ele nunca foi campeão pela Mundial pela Argentina, e fica essa cobrança nele, né? Ele não é igual Maradona, porque Maradona ganhou, ele não ganhou uma Copa, ele nunca ganhou, né? Então, para ele, e ele está numa idade que é a última Copa, então ele vai dar tudo que ele pode para jogar bem nessa Copa. E a Argentina está com um time coletivamente muito bom, individualmente um pouco inferior ao Brasil, mas coletivamente muito forte. É um time difícil de ser vencido, tanto que ele tem mais de 30 jogos sem invicto, a Argentina. E a França tem a melhor dupla disparada de atacantes do mundo, que é o Mbappé e Benzema juntos. E ainda para piorar para as outras seleções, os dois têm características que se completam do ponto de vista técnico. Então é um trunfo muito grande. Agora, o Brasil está muito bem preparado, foi feito um trabalho com seriedade, o Tite tem muitas opções individuais e coletivas, já testou todas elas. Agora, o futebol, as coisas não são só programadas, né? Treinadas, ensaiadas, acontece de repente. Um jogo, mata-mata, classificatório, detalhes muda a história toda de um jogo, né? E tem várias seleções boas, além das 3 que eu citei. A Alemanha melhorou, recuperou depois de um período ruim. A Inglaterra está com um bom time. Portugal tem muito jogador bom, excelentes. Tem várias seleções. A Bélgica continua com 2 jogadores que estão na minha opinião, entre os 5 melhores do mundo, que é o Courtois goleiro e o De Bruyne no meio campo. Quer dizer, são 2 jogadores extraordinários. É como se o Brasil tivesse 2 Neymar, né? Então, tem seleções boas. Tostão,
Essa coisa de ter levado muito atacante, ontem se falou muito, né, que o Brasil levou uma quantidade grande de atacantes. Só para tentar entender, e eu queria saber a sua opinião, é falta de meia? A gente não tem tantos meias, não precisa de tantos meias? É a versatilidade dos atacantes que podem fazer outras funções? Ou esses atacantes, exatamente por ter essas habilidades, suprem no esquema do Tite a necessidade de ter gente de origem que tenha nascido como meia? Eu acho o seguinte, tem muito atacante porque são 26 jogadores. Se fosse 23, talvez 2 ou 3 atacantes não estariam, se foram convocados, não estariam na lista. É discutível essa decisão do Tite de colocar os 3 a mais, né, que será permitido nessa Copa, colocar 3 jogadores de ataque. Eu discuto muito, eu acho que está um exagero. Você tem, por exemplo, 5 jogadores muito parecidos que jogam pelos lados, rápidos dribladores, né? O Rafinha, Vinícius, Antony, Rodrigo e o Martinelli. 5 jogadores, muito parecidos, pelo jeito de jogar, jogam pelos lados. Quer dizer, para duas posições tem 5. Além dos 5, tem o Richarlison e o Gabriel Jesus, que com frequência jogam pelo lado. 4 anos jogaram pelos lados também, com o Tite. Então são 7. Então é muito jogador, né? Muitos deles, certamente, vários não vão nem entrar em campo na Copa. Alguns nem vão entrar em campo, apesar de serem 5 substituições. Não há nenhuma outra posição, todas as posições têm um reserva. Você podia falar assim, não está levando o atacante, mas não vai fazer falta porque está sobrando vaga. Mas isso também é discutível, por exemplo. O Brasil tem 2 laterais que não são lá grandes coisas. São bons, mas comuns. Né? O Alex Telles e o Alexandre. Eu não vejo na defesa outro jogador. Se um machuca, precisa de improvisar na lateral, eu não vejo na defesa nenhum outro jogador que possa jogar bem de lateral esquerdo. Né? Nas outras posições tem, em zaga, você pode botar o Casimiro na zaga, pode botar o Militão de lateral direito, você pode fazer várias improvisações se acontecer de 2 contusões na mesma posição. Mas na lateral esquerda não tem. Né? Até goleiro é uma coisa discutível, né? São 3 goleiros, parece que está sobrando goleiro. Mas imagine se 2 machucam numa mesma semana, um pega lá Covid, o Covid não acabou não, né? O outro pega 2, pegam Covid, ficam de fora, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer, é verdade. Zaidan, para fechar. Então eu acho discutível, eu acho que foi um exagero, e bastante discutível essa preferência do Tite de levar mais atacante para completar os 26. Tostão, a última da minha parte aqui, ainda sobre o Neymar, ele pode ser utilizado como terceiro jogador do meio campo, ali um meio campo com Casemiro, Paquetá e ele, ou ele pode abrir o Paquetá na esquerda, como ele fez outro dia, até tirou o Vinícius Júnior, é meio esquisito, e coloca ali o Fred, que ele gosta muito, ou o Bruno Guimarães, que eu acho até melhor que o Fred. O Neymar pode jogar até como centroavante. Qual você acha que seria o ideal? Então o Tite tem 3 opções coletivas para escalar. Uma com 2 volantes, o Neymar ali no meio, um centroavante, 2 pontas, aí o Paquetá ficaria de fora. Outra com o Paquetá no lugar do Fred, jogando mais recuado. Outra com o tiro centroavante, o Neymar joga de centroavante, mais à frente, não de centroavante, mas livre, mais à frente. E com isso joga o Paquetá próximo a ele, mantém o Fred e o volante. Então são 3 opções. Ele já treinou as 3 opções. Eu não sei qual que ele vai começar a Copa. Ainda tem o Paquetá no lugar. Outro dia ele colocou para me surpreender no lugar do Vinícius Júnior. Pela esquerda. Né? Quer dizer, o Paquetá sabe jogar por ali. Mas o Vinícius Júnior hoje, depois do Neymar, é o grande triunfo do Brasil. Ele não pode ficar na reserva, pelo que tem jogado. Então,
Eu até estranhei. Mas o jogo do Tite está pensando em todos os detalhes que pode acontecer, jogador machucado. Então são as 3 opções. Qual que é a melhor? Eu acho que aí até é outro trabalho bem feito da comissão técnica. Ele tem as 3 opções para usar no momento a opção que ele acha melhor em certos momentos. Então vai jogar contra um time que vai ficar com 9 atrás, marcando, esperando o Brasil para contra-atacar. Ele vai ter uma opção para jogar contra esse time. Vai jogar contra a França, que tem 3 atacantes excepcionais, né? Mbappé, Benzema e o Dembélé ainda pela direita. Ele vai ter outra e tem meio-campistas. A Argentina, que tem muita gente no meio-campo que domina a bola. O Tite está... Eles passaram 4 anos bolando todos os detalhes, todas as possibilidades. Isso é louvável, é uma coisa séria, mas lembro que, de repente, acontece uma coisa que é totalmente fora do treinado. Né? E a história tem vários exemplos, Copa, né? O técnico da Bélgica botou o Benzema do lado direito, nas costas do Marcelo. Com isso, o Miranda correu atrás do centroavante, o Lukaku, né? Isso. Miranda saiu foi para a lateral, com isso abriu o meio, o De Bruyne entrou pelo meio e fez o gol. Isso foi programado pelo técnico não foi coisa ocasional. O técnico examinou o Brasil e fez uma coisa diferente. E surpreendeu o Brasil, surpreendeu o Tite. Então, por mais que o Tite tenha pensado em tudo, existe sempre algo inesperado que pode acontecer. Então, para mim, tem um princípio que eu gostaria de... É o seguinte, que Neymar deveria jogar da intermediária para o gol, como ele joga hoje no PSG. Né? O técnico lá botou o Neymar, ele não volta eu não quero ver, eu não gostaria de ver o Neymar voltando no próprio campo como um meio armador para dominar a bola e tentar driblar no campo do Brasil, como já aconteceu muitas vezes. Ele vai ser desarmado ou vão fazer falta mesmo. E além disso, ele fica longe do gol. O grande trunfo do Brasil é o Neymar receber a bola na intermediária do campo adversário. Ou ele vai driblar e chutar e fazer o gol, ou ele vai dar um passo espetacular. Então ele tem que jogar no ataque. Ele é atacante, né, da intermediária para o gol. Ele não é jogar de meio campista, vindo no meio campo para armar a jogada. Claro que quando ele vem no meio campo, ele dá passo espetacular também. Mas a principal posição dele tem que ser à frente. Então, seja qual for o desenho tático, seja qual for o time escalado, o Neymar deveria jogar da intermediária para o gol. É claro que de vez em quando vem no meio campo ali receber a bola, mas sempre perto da área, para tentar jogadas perto da área. Que é aí que ele é um espetáculo de jogador. Então, muitas vezes na seleção, no PSG no ano passado, o que o técnico do PSG fez agora, que ele está jogando bem todo jogo, fazendo gol todo jogo? Ele está jogando da intermediária para o gol, da esquerda para o meio ali, não de ponta, mas jogando na frente. Ele vem no meio campo de vez em quando, toca e vai para frente, para fazer gol, para dar passe para gol. Então é isso que eu quero ver o Neymar jogar, seja qual for a escalação. Mesmo que não jogue como centroavante ou sem um centroavante, ele tem que jogar mais na intermediária adversária. Perfeito. Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão, que nos atendeu muito gentilmente aqui no Bandeirantes Acontece da Rádio Bandeirantes. Tostão, um grande abraço a você, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer, viu? Eu adorei conversar, desculpe ter falado demais. Não, que isso, ouvir você é sempre um prazer. Valeu, Tostão, um abraço. Um abraço, obrigado, tchau.